Muito bem, senhoras e senhores, meu nome é Carlos Henrique, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Mercúrios. Dessa vez a gente vai falar sobre 3 atualizações anunciadas por 3 criptos nesses últimos dias. A Uniswap X, pela Uniswap, a criação da stablecoin Go pela Aave e o lançamento do protocolo de comunicação entre redes, o CCIP, pela Chainlink. E eu também vou falar um pouco sobre o que pode mudar em perspectiva de investimento nessas criptos com base nesses 3 lançamentos. Então vamos começar aqui falando um pouco sobre essa tal Uniswap X, lembrando a todos que a Uniswap é uma DEX, né? Esse é o setor dela dentro do mercado de cripto, o que significa que ela é um mercado para compra e venda de forma descentralizada de criptos, tá? E ela funciona quase como uma empresa, só que você tem que imaginar que os clientes dela são as pessoas que estão trocando criptos lá dentro, enquanto que os fornecedores dessa empresa são os chamados provedores de liquidez, né? Ou seja, aquelas pessoas que disponibilizam seu capital para que as trocas sejam realizadas e, em troca, esses provedores de liquidez recebem uma parte das taxas que são pagas pelos usuários. Essa Uniswap X aqui é meio que um pacote com algumas novidades que já eram aguardadas pelo mercado, tá? Dentre essas principais novidades, e aqui eu tô pegando o anúncio que foi feito no blog oficial da Uniswap, a gente tem a possibilidade de uma melhor agregação de liquidez entre diferentes redes, né? O que significa que agora o dinheiro que está dividido entre blockchains do mercado de cripto pode ser utilizado em algumas operações financeiras em comum nesse protocolo da Uniswap. A gente também tem a questão do gas-free swapping, né? Que é a possibilidade de alguns envios de transação que não pagam taxas de gas enquanto eles não são de fato realizados pelo protocolo, né? Isso funciona principalmente lendo aquelas transações que são enviadas pelos usuários antes mesmo delas serem incluídas nos blocos de informação da rede. O que também possibilita uma certa proteção contra MEV nessas operações, que é quando os validadores da rede podem se aproveitar das transações que são enviadas pelos usuários e muitas vezes até diminuir a margem de lucro ou inviabilizar as operações financeiras que estão sendo realizadas pelos usuários, tá? Porém, o que chamou tanta atenção quanto o lançamento da Uniswap X no mercado é o fato de que algumas outras criptos aparentemente já haviam lançado usabilidades semelhantes a essa antes da Uniswap. E aqui eu destaco principalmente a CalSwap e a OneLint. Aqui eu estou colocando uma resposta que a CalSwap fez a um tweet da Uniswap, né? A Uniswap tweetou ali a imagem do X da Uniswap X do lado da imagem do X da nova logo do Twitter, né? Fazendo uma brincadeirinha ali, como se o Twitter tivesse copiado a logo deles. E aí a CalSwap retweetou isso, colocando um vídeo e também fazendo uma brincadeira por cima, como se esse X tivesse vindo a partir dessa logo da CalSwap, que é essa vaquinha, né, que vocês estão vendo desenhada ali no vídeo, aí eles traçam um X por cima dessa logo. E não é a primeira vez que esse tipo de coisa acontece no mercado, tá? Recentemente a gente também viu a Uniswap anunciando a Uniswap V4, que é a 4ª versão do protocolo deles e que, dentre outras coisas, deve trazer uma maior flexibilidade nas operações que são feitas pelos provedores de liquidez. Porém, também aqui nesse caso, a gente já havia visto alguns concorrentes menores da Uniswap anunciando algumas inovações nesse sentido, como é o caso da TraderJoe e também do Maverick Protocol, tá? Ambos já haviam lançado usabilidades que trazem uma maior flexibilidade para os provedores de liquidez que utilizam esses serviços. Porém, uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui é que isso é somente, tá, pessoal, uma certa lanterna amarela, né? Um alarme amarelo com relação à Uniswap, o fato dela não estar tão à frente assim em inovações tecnológicas em comparação com os outros concorrentes do mercado, e não chega a ser uma lanterna vermelha, um alerta vermelho, porque o fato é que a Uniswap é um protocolo muito mais robusto, né? E digamos que é muito mais difícil você conseguir manobrar no oceano um transatlântico do que você manobrar uma canoa, né? A Uniswap, ela tem um volume gigantesco, tem uma geração de receita gigantesca, tem um time experiente de desenvolvedores, ela coloca muito mais receita em risco caso ela faça alguma atualização, então é natural que nesse estágio de maturação ela fique um pouquinho mais lenta em inovações tecnológicas. E aqui eu estou mostrando para vocês um pouco de como que a Uniswap ela domina o volume nesse setor dela, que é o setor de DEXs, né? Aqui nesse gráfico de pizza dá para reparar isso. Percebam aqui que nos últimos 7 dias, 63% do volume transacionado em todas as DEXs do mercado de cripto, né, ou seja, em todos esses mercados de compra e venda de criptos de forma descentralizada,
pertenceram à Uniswap, tá? 63% do volume transacionado. Isso é muita coisa, tá? E aí, o que eu diria principalmente com relação a esse investimento em Uniswap? É que aqui a gente tem que colocar na balança tanto um peso positivo quanto um peso negativo, tá? De um certo lado positivo, a Uniswap é de fato um monstro em termos de geração de receita, porém, o que aí já inclui um pouco desse lado negativo, essa receita flui diretamente para os fornecedores dessa empresa que é a Uniswap, né? Ou seja, a receita flui diretamente para os provedores de liquidez e não existe ainda uma perspectiva clara e sólida de como esse protocolo poderia capturar uma parte dessa receita. E se ele não captura uma parte dessa receita, acaba que ele não consegue transferir essa receita para os investidores da Uniswap, né? Mas a gente também tem que lembrar que muitas das vezes, quando essas atualizações muito importantes para poder transferir valor para os investidores acontecem, o preço dos tokens já sobe antes disso, né? Precificando essa atualização. Então quem não investe nada em Uniswap também, às vezes pode comer poeira quando esse tipo de anúncio for feito. Por isso que eu acho que é importante a gente pesar esse risco do fato do token hoje ter baixa usabilidade, também com a possibilidade de valorização, caso eles continuem dominando esse setor no mercado de cripto e a usabilidade do token seja melhorada. Vamos agora então para a segunda atualização aqui no mercado, que é a atualização na Aave, né? E para isso eu estou mostrando aqui para vocês o meu e-mail, porque eu estou inscrito lá no Minuto Cripto, tá? Todos os dias a gente aqui na Mercúrios dispara um e-mail totalmente gratuito com as principais análises, notícias e oportunidades do mercado de cripto, tá? Se você quiser se inscrever e não perder esses textos, como eu disse, totalmente gratuitos, que a gente distribui para o mercado, é só se inscrever no primeiro link que está aí na descrição. E eu abri aqui o Minuto Cripto porque um dos últimos Minutos Criptos que a gente disparou foi justamente falando sobre a Go, essa nova stablecoin da Aave, tá? Então, pessoal, o que é uma stablecoin? Uma stablecoin é uma cripto que replica o valor de um ativo com valor financeiro mais estável, tá? E aí entra principalmente stablecoins de dólar. Em sua maioria, as stablecoins de dólar são centralizadas, né? As mais usadas pelo mercado, que são o USDC e o USDT. Porém, a gente também tem no mercado stablecoins descentralizadas, como a DAI, que é produzida pelo protocolo da MakerDAO. Porém, essa stablecoin não ganha tração, principalmente porque ela tem uma baixa eficiência no uso de capital. E é aí que a Aave quer entrar. A Aave quer entrar criando uma stablecoin descentralizada, porém que tenha um uso de capital mais eficiente, né? Ou seja, você consegue fazer mais coisas, gerar mais receita, mesmo não usando tanto dinheiro quanto os seus concorrentes utilizam. E o segredo para poder entender essa questão da Aave está nessa imagem aqui, né? Percebam que aqui a gente tem o usuário, aqui a gente tem várias setas, né, que indicam colateralizações financeiras, e aqui a gente tem a Go, né? Ou seja, que é essa stablecoin da Aave. O que isso aqui indica para a gente? A Aave, ela é um grande protocolo de empréstimos colateralizados no mercado de cripto, tá? O que significa que você pode, por exemplo, travar os seus bitcoins para poder pegar outras criptos emprestadas, né? São empréstimos que exigem uma garantia. E eles querem usar essa expertise tecnológica e de infraestrutura que eles têm no setor de empréstimos descentralizados para poderem lançar a sua stablecoin, como de fato acabaram de lançar de maneira um pouco mais reduzida, tá? Então a ideia aqui é que você possa colocar seus ativos como garantia usando essa tecnologia da Aave. E no futuro isso pode inclusive abrir margem para casos de uso ainda mais ambiciosos, como por exemplo o uso de ativos do mundo real como garantia, né, que seriam os real world assets. Então imagina você, por exemplo, conseguir colocar títulos da dívida americana ou então a escritura de um imóvel como garantia para poder emitir dólares dentro da Aave, né? De novo, é um potencial de geração de receita que pode ser destravado ao longo do tempo. Assim como no caso da Uniswap, a Aave também tem essa problemática de conseguir aumentar suas margens apenas quando ela obter um ganho de escala muito grande, né? Ou seja, ela realmente vai funcionar apenas em um momento que ela de fato funcione, né? Aqui eu digo economicamente sustentável, apenas em um momento em que o mercado cripto se amplie muito, tá? O que pode colocar ela como uma beneficiária caso a gente veja uma expansão muito grande no mercado, mas também pesa um pouco naquela questão de usabilidade do token, que hoje está restrito ao staking dentro do protocolo ali para o safety model, que é meio que o colchão de segurança desses empréstimos da Aave, né? Então ela até já tem uma certa usabilidade, porém ela também tem que ser expandida e essa questão também tem que ser pesada negativamente na hora de fazer alguma alocação, assim como é o caso da Uniswap, tá?
E aí, por fim, a gente entra aqui no CCIP, anúncio feito pela Chainlink, né? O que é esse tal do CCIP? O CCIP é um protocolo de comunicação entre diferentes redes do mercado cripto. Por isso que nessas imagens aqui vocês estão vendo alguns pontinhos ali indo de um lugar para o outro, e a gente tem redes como a Avalanche, Polygon, Optimism e Ethereum. A ideia, pessoal, é o seguinte: a Chainlink, ela hoje tem um produto muito bom no mercado, que é o chamado Price Feeds, que é uma rede de oráculos. Essa rede é responsável por trazer informações do mundo real e colocar essas informações dentro das redes do mercado de cripto, né? Então podem ser informações como números aleatórios, como preço de ações, como preço do ouro, como dados meteorológicos, tá? E dessa forma, eles têm uma expertise tecnológica de infraestrutura muito boa para poder fazer a transmissão de dados. Então o que eles querem fazer aqui é tornar isso mais específico para poder abarcar um caso de uso mais ambicioso, que é no caso essa comunicação entre as redes do mercado cripto, né? Porque esse é um caso de uso que, caso dê errado, pode trazer consequências catastróficas, né? Eles querem fazer coisas muito ambiciosas, como por exemplo, permitir que você leve criptos de uma rede para outra, tá? De forma que não perca tanta segurança em comparação com uma rede nativa, por exemplo. Então é um protocolo que realmente pode crescer muito no futuro. O produto que eles lançaram já, né, há um bom tempo e que já é largamente utilizado pelo mercado, que é o Price Feeds, né, ou seja, a rede de oráculos, como eu disse, já é muito utilizado, já é muito bom. E esse CCIP também tende a ser um protocolo tecnologicamente muito avançado, tá? E que pode até mesmo criar um padrão dentro do mercado de cripto. Porém, como nem tudo é perfeito, assim como no caso de Uniswap, assim como no caso de Aave, no caso da Chainlink a gente também tem que fazer algumas ressalvas, tá? Pessoal, olha só, esse gráfico aqui que eu estou mostrando para vocês aqui com o meu mouse mostra a receita que é gerada para essa rede de oráculos da Chainlink, né? Ou seja, o quanto que as pessoas estão comprando tokens Link e aí elas usam esse token Link como se fosse uma ficha de festa junina, né? Para pagar para um serviço. Então elas usam esse token Link para pagar esses oráculos e comprarem esse serviço de oferecimento de preços pela Chainlink. Aqui a gente está vendo esse gráfico mensal, né? Percebam, por exemplo, que juntando esse mês inteiro, a gente teve aí uma receita de 1,5 milhões de dólares, tá? Para a utilização desse serviço da Chainlink. E agora eu estou mostrando aqui para vocês a comparação disso com o volume que a gente tem de mercado de Chainlink, né? Percebam que a gente viu aqui, nessas últimas 24 horas somente, um volume de 1,03 bilhão de reais de tokens Link no mercado, né? O que isso significa? Que a demanda para poder comprar tokens Link e utilizar esse serviço da Chainlink, em comparação com o volume total circulante, é uma demanda muito fraca para poder fazer preço no token da Chainlink, tá? Esse é o maior alerta. Além, lógico, né, do fato de que a maior parte desses tokens Link, né, uma grande parte, está nas mãos do time de desenvolvimento que faz vendas, né? Ou seja, acaba vendendo esses tokens na cabeça do varejo para poder bancar o desenvolvimento do protocolo, né? Então percebam, a gente muito dificilmente, a não ser que a gente veja um ganho de escala monstruoso nesse protocolo, a gente vai ver ele de fato criando uma demanda compradora no mercado. E o mesmo, né? Se isso é válido até para o Price Feeds, né? Para a rede de oráculos, como eu disse para vocês, né? Que é um protocolo que já está há muito tempo no mercado, quem dirá então para o CCIP, que eles acabaram de lançar, né? Aqui vocês estão vendo a receita diária que foi gerada aí nesse protocolo e vocês podem perceber ali que está na casa de milhares de dólares por dia, né? O que novamente não gera uma pressão compradora relevante quando a gente está falando aqui de um volume de mercado na casa dos bilhões de reais por dia que está circulando. E isso porque a gente está num período de baixa do mercado, entendeu? Então, o que eu acho que é extremamente importante a gente ficar atento no caso da Chainlink? E que pode, de fato, fazer preço no caso de Chainlink, se a gente olhar, talvez, para uma expansão um pouco menor do mercado e para uma necessidade menor de amadurecimento dos produtos, que pode só acontecer a longo prazo. É a questão do staking de Chainlink, tá? O stake de Chainlink seria o travamento de tokens Link para ajudar a assegurar a confiança e a segurança da rede que eles já possuem no mercado. Esse stake de Chainlink, ao longo dos próximos 18 a 24 meses, esse sim pode criar uma pressão compradora de Chainlink no mercado mais relevante para poder fazer preço, tá? A questão da Chainlink hoje é que, como eu disse, eles têm uma tecnologia muito boa, um dos times mais profissionais no mercado de cripto, porém o produto deles hoje não é capaz de gerar demanda compradora por tokens Link, tá? E no caso desse token, como ele é um token de utilidade, né, não é um token que pode representar ali uma utilização de receita no futuro, pelo menos a princípio, né, como é o caso de Uniswap e Aave, então isso acaba sendo muito mais
sensível, né? E como eu disse, existe um alto percentual da circulação desse token ali nas mãos do time de desenvolvimento, tá? Então fiquem muito atentos com isso. De novo, é importante pesar tanto o lado negativo quanto o lado positivo também aqui nessa análise de Chainlink, e lembre-se de acompanhar a questão do staking de Chainlink, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Lembrando, se inscrevam no Minuto Cripto, que vai estar aí na descrição para vocês, disponível de maneira totalmente gratuita, tá? Deixem o like aqui nesse vídeo, se inscrevam no canal para não perderem os próximos conteúdos e até mais.